Olá! Hoje você está convidado a conhecer um pouco mais sobre o AutoCAD Lumine V4. Nesse vídeo que você irá assistir, faremos uma demonstração do programa aplicando seus principais recursos dentro de uma rotina prática de projeto. Para isso, iremos desenvolver um projeto de forma didática, abordando as principais características e etapas de desenvolvimento utilizando o programa. Assim você poderá conhecer todas as vantagens de utilizar o AutoCAD Lumine V4. O Lumine é um programa para projeto elétrico que tem como características principais o fato de trabalhar em ambiente Windows e possui uma entrada gráfica efetuada em um ambiente de CAD próprio, ou seja, o Lumine independe de qualquer outro CAD para o seu funcionamento. O Lumine é um software voltado ao projeto como um todo, ou seja, os dados de entrada são utilizados para o dimensionamento e servem de base para a geração dos detalhes finais, baseado no cadastro de peças com mais de 3.500 itens. Os objetos inteligentes, que já trazem consigo as informações para o dimensionamento, representam um diferencial do Lumine em relação aos outros softwares. Durante a apresentação, serão mostrados os principais recursos do programa, divididos em etapas semelhantes àquelas de um projeto real, ou seja, lançamento, dimensionamento e detalhamento. O AutoCAD Lumine possui também um módulo adicional, conhecido como módulo cabeamento, com recursos complementares ao programa, que será mostrado no final da apresentação. Vamos lá? O Lumine V4 possui uma filosofia de trabalhar com o projeto como um todo. Então, a primeira etapa que nós iremos ver é a criação do projeto. Então, através do menu Projeto Novo, eu vou criar os pavimentos. Então, vou inserir o pavimento térreo, clico em Insere acima e vou inserir o pavimento superior. Vejam que com o AutoCAD Lumine V4, nessa etapa, eu vou estar criando os pavimentos, a estrutura da minha edificação. Caso eu tenha pavimentos tipo, basta eu configurar o número de repetições e o programa vai controlar de forma automática. Colocando as prescrições aqui da minha edificação, basta eu clicar no botão OK, o software cria a janela de projeto inicial. Nessa janela, na qual vou estar configurando e trabalhando com as minhas diversas plantas. Vou acessar o pavimento térreo, croquis, que é o ambiente na qual eu vou efetuar o lançamento do projeto elétrico. Vejam que eu tenho várias ferramentas de CAD básico para auxiliar o desenho, porque o Lumine possui um CAD próprio, então é uma vantagem do Lumine, você não precisa estar utilizando outra ferramenta, ele tem toda a parte de desenho e a parte de dimensionamento agrupados. Então, nesse ambiente de CAD próprio do Lumine, eu posso estar efetuando a leitura da planta em DWG e DXF para iniciar o projeto elétrico. Vejam que nesse ambiente eu tenho os menus técnicos, como menu elétrico, menu telefônico, menu cabeamento, que fazem parte do módulo cabeamento estruturado. Tenho botões de atalho que facilitam o lançamento, otimizam o lançamento, e também posso estar configurando teclas de atalho. Para agilizar o nosso projeto, eu vou abrir algum arquivo de etapa, na qual eu tenho já a minha arquitetura pronta. Então, vou aqui abrir um arquivo de etapa. Vejam, nesse meu arquivo de etapa, eu já tenho a minha planta arquitetônica lida no formato DWG ou DXF, porque o Lumine é compatível com esses formatos padrões de desenho, tanto DWG como DXF. Após a leitura da planta arquitetônica, a próxima etapa seria a conversão da escala. O Lumine já trabalha numa escala pré-definida e o usuário pode estar configurando outras escalas que ele necessitar no projeto. Agora vamos efetuar o lançamento dos pontos elétricos, que a gente vai seguir no lançamento das lâmpadas, interruptores, tomadas, circuitos, quadros, condutos e a parte de fiação, dimensionamento e para fechar o detalhamento. Então agora vamos para os pontos de luz. O Lumine possui na barra de ferramentas ícones para acesso aos pontos de luz, como lâmpadas. Então a gente basta clicar no ícone da lâmpada, que ele abre o diálogo lâmpada, na qual eu posso estar selecionando circuito, rede, comando e a posição. Nesse momento é mais interessante apenas selecionar a posição da lâmpada. Vou selecionar a posição teto, OK. Para que eu tenha maior precisão no meu lançamento, o Lumine disponibiliza de algumas ferramentas de captura, como ele possui um ambiente de CAD próprio para facilitar
o lançamento tem a melhor qualidade no desenho. Então, vou ativar minhas ferramentas de captura para aumentar a precisão do meu projeto. E no caso da lâmpada, caso eu queira colocar a lâmpada no centro do ambiente, eu tenho uma captura especial chamada ponto médio. Vejam que eu ativei a captura, agora basta clicar em 2 pontos e ele automaticamente posiciona a conexão no centro do cômodo. Ele abre o diálogo Definir Peças, na qual ele carrega o cadastro de mais de 3.500 itens, na qual o projetista pode personalizar de acordo com as suas necessidades. Então vejam que eu tenho várias opções, vários grupos já pré-cadastrados. Na parte de iluminação eu tenho aqui lâmpadas incandescentes, fluorescentes, halógena, iluminação de emergência, de acordo com a necessidade do projetista. Vou selecionar aqui uma lâmpada incandescente. Ao selecionar o grupo, ele possui filtros inteligentes que vão filtrar minhas peças em função do local e do tipo de ponto que eu estou lançando. Vejam que ele já encontrou várias peças no grupo lâmpadas incandescentes. Então, posso estar selecionando, dentre as peças cadastradas, uma peça que seja adequada para o meu projeto. Então, vou selecionar uma lâmpada de uso geral, sobrepor teto de 100 watts. Vejam que ele tem uma imagem ilustrativa associada à peça. Eu posso ter mais de uma simbologia. Então vejam que eu tenho simbologias já cadastradas para essa peça. Essa é uma vantagem do AutoCAD Lumine V4. Eu posso estar ainda adicionando novos símbolos, caso os símbolos cadastrados não tenham de acordo com o meu padrão de projeto. Mesmo que está cadastrado no Lumine as simbologias de acordo com as normas relacionadas. Então selecionei a peça, a simbologia. Agora basta clicar no botão Atribuir. Vejam que ele automaticamente posicionou a lâmpada no ambiente para mim. Então, como o Lumine possui a filosofia de objetos inteligentes, eu vou demonstrar para vocês que essa simbologia não é apenas uma lâmpada. Se eu der um duplo clique, eu vejo que ela tem informações da rede na qual pertence, a posição, elevação, a peça associada, que é uma lâmpada incandescente de 100 watts, e o ponto elétrico lâmpada. Então, o programa automaticamente já contém dados para a parte de dimensionamento e geração de quantitativos. Então, outra forma de efetuar o lançamento das lâmpadas é através do comando Distribuir Lâmpadas, na qual ele utiliza o método dos lumens para efetuar o cálculo luminotécnico. Então, basta clicar no ícone aqui Distribuir Lâmpadas, eu seleciono uma área, vou selecionar aqui a garagem, e ele já abre o diálogo do método dos lumens, que vai auxiliar o projetista no cálculo e na distribuição automática das lâmpadas. Ao invés do projetista ter que estar efetuando todo esse cálculo numa planilha de Excel, por exemplo, ele já tem toda a parte de cálculo e desenho na mesma ferramenta, no Lumine. Isso vai auxiliar, dar mais garantia no projeto elétrico. Então aqui eu consigo configurar todos os parâmetros, então vou selecionar a luminária, lâmpada fluorescente. Tenho vários tipos disponíveis. Vou selecionar uma tubular de 33 mm de sobrepor. Vou definir a peça inicial. E aqui eu tenho todos os parâmetros pré-configurados. Eu tenho o fluxo luminoso dessa peça, o coeficiente de utilização e fator de manutenção. O fator de manutenção está relacionado ao tipo da luminária. Então aqui eu escolho ao lado qual é o tipo que eu vou estar utilizando nesse ambiente, seleciono o tipo, pressiono o botão do fator de manutenção e aqui eu defino o fator de manutenção em função do tipo do ambiente, se é limpo, sujo ou normal e o período de horas de manutenção. Então vou selecionar aqui o melhor caso, ponto 95, pressionar o botão OK. Agora eu tenho que efetuar outros parâmetros, como refletâncias. Então eu tenho a refletância de teto, parede e piso. Então configuro as refletâncias. E a próxima etapa é a configuração da iluminância. A iluminância é um parâmetro muito importante, porque é um parâmetro normativo. Então basta eu clicar ao lado no botão que ele habilita para mim uma tabela das iluminâncias recomendadas pela NBR 5413. Então aqui eu tenho toda a informação necessária de qual iluminância em função do ambiente eu vou estar utilizando para efetuar o cálculo luminotécnico. Então, por exemplo, na parte de garagens, estacionamento interno, eu posso estar usando de 100 a 200 lux.
Então, consultado aqui as iluminâncias, eu posso fechar essa janela. Eu já tenho aqui a minha iluminância de 200. Ele automaticamente calcula o fluxo total e já calcula para mim o número de luminárias necessárias. Nesse caso aqui são 4 luminárias dispostas em 2 linhas e 2 colunas. Muito importante que nessa etapa eu posso clicar no botão relatório e gerar um relatório luminotécnico. Então insiro aqui o nome do ambiente, pressiono o botão OK e ele vai abrir uma janela com todo o meu relatório do cálculo luminotécnico. Nesse momento é importante porque com o memorial de cálculo luminotécnico, o projetista pode estar adicionando no seu memorial descritivo, dando mais precisão aos cálculos. Aqui eu tenho todas as informações que foram efetuadas para chegar ao resultado de 4 luminárias. Então tenho aqui o memorial luminotécnico efetuado pelo cálculo dos lúmenes. Eu vou fechar aqui a janela. Feito a configuração de acordo com o cálculo, pressiono o botão OK. Vejam, ele distribui automaticamente as lâmpadas no ambiente. Então, se eu tivesse 4, 10 ou 15 lâmpadas, elas seriam dispostas de forma automática, economizando o tempo de desenho do projetista. Então, o software ainda abre um diálogo questionando se eu desejo manter a distribuição ou não. Interessante, como o Lumina é um software de simulação de projetos elétricos, eu posso estar simulando várias opções de lançamento, até chegar à situação ideal de forma técnica e econômica, mais viável para o projetista e para o cliente. Nesse caso eu vou clicar no botão Sim, e ele ainda me permite que eu defina qual a orientação das minhas lâmpadas. Vou definir a orientação e ele automaticamente distribuiu as lâmpadas calculadas pelo método dos lumens. Então essa foi a etapa de lançamento dos pontos de luz, das lâmpadas. A próxima etapa agora a gente vai efetuar o lançamento dos interruptores, os pontos de comando. Agora com o arquivo de etapa com as lâmpadas já lançadas, a gente vai verificar o lançamento dos interruptores. O Lumen possui várias opções de comando. A gente tem aqui as opções de interruptor simples, interruptor paralelo, intermediário, pulsador de campainha. E através do menu elétrico pontos eu tenho outras opções de comando, como interruptores para ventilador de teto, interruptor bipolar, fotocélulas, relés de impulso, relés de controle, de acordo com as necessidades do projetista. Então a gente vai efetuar agora esse exemplo lançando um interruptor simples. Vou clicar aqui no interruptor simples, vou posicionar posição média, dados do circuito, da rede, clicar no botão OK, clicar na linha de referência, clico na direção para dentro da parede, o programa abre o diálogo definir peças, com as peças filtradas de acordo com a minha seleção. Selecionei interruptor simples, com o grupo dispositivo elétrico embutido filtrado, ele vai mostrar somente as peças relacionadas ao interruptor simples. Vou selecionar a peça interruptor com placa 2x4 simples, uma tecla. Na simbologia, caso eu queira, eu tenho outras opções de simbologia. Após selecionar a simbologia adequada, basta o projetista clicar no botão atribuir. Ele vai pedir o ponto diretor para posicionar o interruptor na planta. Vou clicar, informando o ponto diretor. Vejam que o cursor virou um alvo. Esse alvo serve para quê? Para selecionar qual lâmpada ou quais lâmpadas serão comandadas por esse interruptor simples. Então agora basta clicar na conexão da lâmpada. O programa na barra de ferramentas me informa que essa lâmpada foi selecionada. Pressionando Enter, ele automaticamente cria a letra do comando para mim. E ao pressionar OK, ele desenha no próprio ambiente a letra do comando. Vejam que ele desenhou de forma automática, não precisei estar desenhando essa letra ao lado da lâmpada do interruptor. Então isso aí acaba economizando o tempo braçal do projetista em termos de desenho. Então, para dar agilidade aqui na nossa apresentação, já vou abrir um arquivo de etapa com os interruptores lançados. Vou clicar no botão abrir. Então agora com o arquivo de etapa com os interruptores lançados, a próxima etapa será o lançamento dos pontos de força. O Lumine possui vários tipos de tomadas cadastradas. Eu tenho aqui a opção de lançar tomadas 2P mais T, tomadas 3P mais T e outras opções no menu elétrico pontos. Então a gente vai lançar as tomadas 2P mais T aqui na área de serviço. Então vou clicar no ícone da tomada 2P mais T, vou configurar a questão de circuito, rede, comando. Nessa etapa basta apenas configurar a posição como baixa. Vou clicar no botão OK.
Vou dar o zoom aqui na área de serviço, eu vou estar utilizando a mesma ferramenta de captura que eu utilizei para efetuar o lançamento dos interruptores. Vou clicar na linha de referência, clico na direção, vejam que ele já abre para mim o diálogo definir peças com todas as minhas peças filtradas do grupo dispositivo elétrico embutido. Então vejo que eu tenho várias tomadas aqui já pré-cadastradas. O programa ele tem tomadas já dos equipamentos de uso específico, para quê? Para facilitar o projetista, que ele não tem que estar procurando em tabelas qual a potência nominal dos equipamentos. Então o programa já facilita e já possui no seu cadastro vários equipamentos já com suas respectivas potências nominais. Além disso, o programa já possui as tomadas cadastradas de acordo com a potência nominal dos equipamentos. E também ele permite lançar as tomadas com as potências genéricas, que são de 100 watts. Então veja que eu tenho aqui vários equipamentos cadastrados, que o projetista vai poder estar escolhendo. E caso ele deseje, ele tem já as tomadas do padrão da nova norma, na qual está cadastrada a opção de 10 amperes e de 20 amperes. Então ele pode selecionar a tomada em questão. Ele também possui várias simbologias disponíveis para a peça. Clica no botão atribuir, posiciona e é efetuado o lançamento da tomada. Vejam que não aparece nenhuma informação de potência, porque como eu falei é uma tomada de uso geral. Se eu clicar continuar o comando lançamento de tomadas, posso clicar aqui na linha de referência. Se eu quero lançar um equipamento, posso lançar por exemplo uma tomada de uso específico para secadora de roupas. Então seleciono a peça, clico no botão atribuir, posiciono, implanta e ele efetua o lançamento da tomada de uso específico. Vejam que como é uma tomada de uso específico, ela já possui informação da potência relacionada a essa peça. Para dar continuidade ao lançamento, que nós já vimos o lançamento das lâmpadas, interruptores, as tomadas de uso geral, as tomadas de uso específico, vamos estar efetuando a abertura de um arquivo de etapa com todas as tomadas já lançadas. Então vejam, nessa etapa que nós acabamos de abrir, esse projeto já possui todos os pontos de luz, os pontos de comando e os pontos de força já lançados. A próxima etapa que a gente vai efetuar agora é a definição de circuitos e o lançamento de quadros. Então vejam, o Lumine, após efetuado todo o lançamento de pontos, eu posso agora estar definindo circuitos. Como o programa possui a filosofia de trabalhar com o projeto como um todo, ele acaba facilitando a eu gerenciar os circuitos que estão em pavimentos diferentes. Então, no caso de projetos de edifícios, na qual eu vou ter circuitos que vão estar alimentando pontos em toda a prumada da minha edificação, no caso de corredores ou de escadas, essa situação é perfeitamente simulada no Lumine através da sua filosofia de trabalhar no projeto como um todo. Após o lançamento dos pontos de luz, os pontos de comando e os pontos de força, a próxima etapa será a definição de circuitos e quadros. O Lumine possui a filosofia de trabalhar no projeto como um todo. Então ele acaba garantindo maior precisão na simulação dos circuitos nas edificações. Então através do botão definir circuitos, eu posso estar selecionando os pontos. Então seleciono as lâmpadas, posso selecionar mais de uma lâmpada simultaneamente. Pressiono o Enter, ele abre para mim o gerenciador de circuitos. O interessante é que eu posso ter um circuito localizado num pavimento, alimentando pontos de outros pavimentos, como ocorre nas edificações, nos circuitos de serviço. Então, feito a abertura aqui do meu diálogo gerenciador, eu posso clicar no botão mais, ele vai abrir para mim o diálogo circuito, na qual eu vou colocar todos os parâmetros de cálculo do programa. A vantagem da ferramenta Lumine V4 é essa: eu não preciso de uma ferramenta para desenho e outra ferramenta para cálculo. Eu tenho as duas ferramentas juntas no mesmo programa. Então vou definir a descrição do meu circuito. Então, por exemplo, circuito de iluminação. Definir o nome do circuito. O tipo, esse tipo está relacionado ao fator de carga, o fator de demanda na qual esse circuito vai estar sendo definido. Então aqui eu tenho vários fatores de demanda pré-cadastrados. Se o usuário precisar, ele pode estar cadastrando um novo fator de demanda. Aqui eu tenho informações de quadro, tensão, fases, um método de instalação
em função da NBR 5410/2004, para que eu possa efetuar o cálculo da capacidade corrente. Então aqui eu tenho as maneiras de instalar que a norma recomenda. Então no caso a gente vai usar o método B1, condutores isolados em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Feita a configuração do método de instalação, eu posso configurar a fiação. No grupo eu configuro se eu vou estar utilizando cabo unipolar, cabo tripolar ou fio. A família, eu tenho várias famílias de cabos já pré-cadastrados. Caso o projetista queira, ele pode também estar cadastrando uma nova família de cabos. Então a gente vai usar um cabo isolamento PVC de 750 volts, Pirelli Pirastic EcoPlus. A seção eu não preciso me preocupar nesse momento, porque o programa vai efetuar o cálculo automático da seção em função da carga do circuito. Agora eu vou definir a proteção. Então eu seleciono o grupo dispositivo de proteção. Ele disponibiliza que eu selecione disjuntores da norma DIN, da norma UL ou disjuntores DR, que a norma 5410 recomenda para áreas molhadas. Então, nesse caso aqui, eu vou selecionar o disjuntor unipolar termomagnético DIN. Mesma forma, eu não preciso selecionar a peça, porque o programa vai calcular automaticamente a peça da proteção em função da minha carga do circuito. Eu ainda tenho a opção de configurar o IDR, o interruptor diferencial residual em série com o meu disjuntor termomagnético. Então eu tenho a opção de adotar, dispensar individual. Então, feito a configuração dos parâmetros do circuito, basta eu clicar no botão OK, ele cria para mim o nome do circuito na minha aba Circuitos Livres. Agora vejam, basta eu clicar no botão OK, ele automaticamente verifica e implanta os interruptores, na qual eu não me preocupei em selecioná-los, que vão participar do circuito 1, só clico no botão Sim, para que ele associe automaticamente os interruptores ao circuito das suas respectivas lâmpadas. E vejam que de forma automática ele desenha em todas as lâmpadas o número do circuito. Então esse é um processo que acaba dando bastante trabalho de desenho para o projetista desenhar o número do circuito de acordo com as especificações em cada bloco de lâmpada. E o programa faz isso aí de forma rápida e otimizada para a gente. Então se eu quero definir mais circuitos, eu posso só clicar no ícone Definir Circuitos, seleciono a tomada, por exemplo, na qual eu quero definir o circuito, selecionar aqui as tomadas, dou Enter, vejo que ele abre o gerenciador para mim, clico no botão mais, entro com a descrição, tomadas, vejo que ele já configura, ele já traz guardados os parâmetros anteriores. Se eu quero, por exemplo, mudar o tipo de carga para fins de cálculo de demanda, posso estar definindo um novo tipo aqui. Se eu quiser mudar o tipo do cabo, ou o tipo da proteção, ou se eu quero aplicar um IDR, posso estar configurando, clico no botão OK, ele já criou o nome, clico no botão OK novamente, vejam que automaticamente ele já definiu o número do circuito ao lado da tomada. Então é bem prático e bem rápido a definição de circuitos e comandos do nome. Após definir os circuitos, a próxima etapa vai ser o lançamento dos quadros. O programa possui as opções de lançar o quadro de distribuição, quadro de medição, alimentador predial. Através do menu elétrico, quadros, ainda eu tenho a opção de lançar o quadro com transformador ou transformador. Esses são quadros especiais que permitem o projeto utilizar circuitos com tensões diferentes da tensão de entrada. Por exemplo, tensões de 12 volts, 48 volts, de acordo com a necessidade de projeto. A gente vai clicar aqui na opção quadro de distribuição. Vejam que o software automaticamente verifica os circuitos livres do pavimento em questão. Vou clicar no botão Sim. Ele abre o diálogo do quadro de distribuição, na qual agora eu vou configurar os parâmetros desse quadro, como nome, posição, elevação. Posso clicar aqui no botão Circuito, definir o nome do quadro, quadro térreo. Vejam que eu tenho os parâmetros ainda de fiação e proteção, vou manter, clicar no botão OK. Agora eu posso clicar no botão Proteção e agora eu vou definir alguns parâmetros especiais desse quadro, como se ele possui disjuntor de manutenção, posso ativar essa opção, ele vai definir para mim se esse quadro vai possuir disjuntor de manutenção ou não, eu defino qual a peça eu vou estar utilizando. Se eu quero incluir um DPS, dispositivo de proteção contra surto, então eu ativo essa opção e eu posso selecionar qual a peça adequada que eu vou estar inserindo no meu DPS.
Sobre o interruptor diferencial residual, eu consigo definir qual esquema que eu vou estar utilizando. Se eu não quero incluir, se eu quero incluir no barramento principal, por circuito ou por grupo de circuitos. Então vou definir aqui por circuito. Quando eu defino qual grupo que eu vou estar utilizando, qual esquema, ele habilita para mim as peças, né? Então vou selecionar aqui tanto um IDR bipolar, fase-fase, fase neutro, de acordo com a minha necessidade de projeto. Então, feito essas configurações da proteção, basta clicar no botão OK, clico no botão OK novamente, clico na linha de referência da parede na qual vou estar posicionando o meu quadro de distribuição. Vejam, ele já habilita para mim o diálogo com o filtro dos quadros já cadastrados no Lume. O Lume tem uma gama de quadros disponíveis, tanto da parte plástica ou metálica. O projetista pode estar cadastrando novos quadros de acordo com a necessidade. Ele já filtra a quantidade de disjuntores em função dos circuitos definidos, a questão de DPS e DR, para que o quadro seja compatível. Então posso selecionar a peça, clicar no botão atribuir, ele posiciona para mim o quadro em planta. Então vejam, essa foi a etapa de lançamento de quadros. O lançamento do quadro de medição e do alimentador predial, o procedimento é análogo, só que eles têm referências em função da concessionária. Então o programa já vem com os padrões das concessionárias pré-cadastrados. Ainda permite que o usuário cadastre novas concessionárias de energia. Então, para agilizar o nosso procedimento, a próxima etapa agora vai ser o lançamento dos eletrodutos. Então, para isso eu vou abrir um arquivo de etapa com todos os circuitos e quadros lançados para definição dos eletrodutos. Então vejam, nesse arquivo de etapa eu já tenho todos os meus quadros lançados, tanto quadro de medição, quadro de distribuição, todos os circuitos. A próxima etapa agora será o lançamento dos eletrodutos. O programa possui, através do menu Elementos, Condutos, a possibilidade de adicionar condutos retos, condutos em curva, eletrocalhas, que são tubulações especiais, que são representadas e dimensionadas de forma diferente no programa. Ele permite ligar os eletrodutos verticalmente entre pavimentos devido à sua filosofia de trabalhar no projeto como um todo. Ele permite redefinir as curvas dos condutos e efetuar o dimensionamento, verificando se a taxa de ocupação está ok de acordo com os padrões normativos. Então ele possui também uma barra de ferramentas para facilitar o lançamento da tubulação. Então vou clicar aqui no conduto em curva. Ao clicar no conduto em curva, ele habilita para mim o diálogo conduto, na qual posso estar configurando a posição do conduto, a rede que ele pertence, que o programa não possui só a rede elétrica, ele possui outras redes como a telefônica, cabeamento, lógica, TV a cabo, múltipla. Defino a peça, ele tem aqui eletroduto metálico, PVC rígido, PVC flexível. Se eu seleciono o PVC flexível, tem ainda subgrupos, eu posso usar se é um PVC flexível tipo leve, pesado ou telefônico. E a peça, eu vou selecionar uma seção padrão aqui de 3/4. Não me preocupo com isso nesse momento, porque o Lume vai configurar e depois vai dimensionar a taxa de ocupação, de acordo com os pontos e circuitos definidos. Então clico no botão OK, após definir os parâmetros do conduto. Agora vejam, vou clicar na lâmpada, agora vou clicar no seu interruptor e automaticamente o software já pergunta para eu definir as tangentes iniciais e final, e ele define para mim a curvatura do eletroduto. Então é rápido e bem prático efetuar o lançamento do conduto em curva. Então, essa etapa é a etapa de toda a definição da tubulação. Então, vou definindo todos os condutos. Então, feita a definição dos condutos no Lume, o projeto está praticamente pronto, porque a próxima etapa de fiação, dimensionamento, geração de detalhes, vai ser quase toda automatizada pela ferramenta. Então, para agilizar o nosso procedimento, eu vou estar abrindo aqui o arquivo de etapa com os condutos lançados. Com o arquivo de etapa com os condutos lançados, o nosso projeto está praticamente pronto. Veja que com toda a tubulação lançada eu posso ainda obter uma visão tridimensional do meu projeto.
Essa visão tridimensional é interessante, que ela permite que eu visualize todo o meu projeto, toda a estrutura de tubulação e caixas, para verificar todos os meus lançamentos. Ela permite ainda que eu faça uma exportação desse desenho em DXF 3D ou em bitmap, e tem ainda várias formas de visualização, geração de cortes, detalhes, de acordo com a necessidade de detalhar ainda mais o projeto elétrico. Vou fechar aqui a visão 3D. Então vejam, nessa etapa eu tenho toda a tubulação lançada do meu pavimento térreo e do meu pavimento superior. Agora eu vou para a parte de fiação. Todo mundo que trabalha com projeto elétrico sabe que a parte de fiação é uma das partes que mais demandam tempo braçal de desenho do projetista. Você tem que estar desenhando em cada trecho da tubulação toda a fiação do circuito. E além de ser uma atividade maçante, desgastante, ela ainda pode ocorrer erros de definição da fiação na hora de desenhar. Então o Lumen tem uma ferramenta que traz bastante benefício para o projetista, que é colocar toda a fiação. Então basta um clique nesse botão, vejam que horas de trabalho braçal desenhando a fiação foi executado em questão de segundos. Então o programa tem um algoritmo de coloca a fiação de forma automática e inteligente. Ele sabe onde é que tem interruptor simples, paralelo, intermediário, tomadas com a fiação terra, e ele coloca toda a fiação ainda escolhendo o caminho mais curto para ligar o ponto ao seu respectivo quadro. Ainda para melhorar a apresentação da fiação, eu posso estar clicando na indicação da fiação, eu posso mover. Quando eu faço essa operação, vejam que ele cria de forma automática uma linha para melhorar ainda a apresentação estética do meu projeto. Aqui clicando na fiação, eu tenho todas as informações dessa fiação em questão. Posso estar aqui também movendo. Então vejam que é a ferramenta que traz mais benefícios para o projetista de instalações elétricas. Então, em vez de passar várias horas desenhando a fiação trecho a trecho, o programa coloca de forma automática. Se eu verificar o pavimento superior, eu posso visualizar também que eu tenho toda a fiação do pavimento superior inserida e também a fiação que interliga a minha prumada, todos os circuitos do meu esquema vertical. Feita a etapa de fiação, agora a gente vai para a parte de dimensionamento. Então aqui agora eu vou clicar, acessar o pavimento térreo. O Lumen, através do menu elétrico, dimensionamento, efetua o dimensionamento dos circuitos através dos critérios da capacidade corrente, queda de tensão, considera a demanda, dimensiona toda a proteção de acordo com as prescrições normativas da 5410. Então basta eu clicar no comando dimensionar circuitos, ele habilita para mim um diálogo, relatório com todo o meu dimensionamento, mostrando todos os circuitos, toda a descrição, esquema, método de instalação, os pontos de iluminação, os pontos de força, potência em watts, potência em VA, as fases, fatores de projeto, que é muito importante. Então, o projetista não precisa mais estar utilizando dois softwares, como eu falei, tá? Uma planilha de cálculo e depois um programa de desenho. Ele tem tudo isso gerenciado no próprio Lumen. Ele tem tanto o desenho como a parte do projeto elétrico, a parte de cálculo de dimensionamento no mesmo ambiente. Então aqui eu tenho toda a informação da minha planilha de cargas, fatores de projeto como temperatura, agrupamento, o resultado de seção, queda de tensão, tanto a parcial como a total. Ainda tem uma coluna status na qual eu tenho alguns códigos já pré-configurados no Lumen para auxiliar o projetista. Então o programa já possui alguns códigos de verificação. Eu tenho aqui, por exemplo, erro 7, erro 12. Na ajuda eletrônica do programa, eu tenho acesso ao que quer dizer esses códigos, né, qual a situação que gera e qual a solução. Por exemplo, o erro 7, circuito incompatível com a corrente definida, né, o disjuntor incompatível com a corrente de projeto. Então, para ilustrar a apresentação, a gente vai agora efetuar o balanceamento de fase, que é outra característica interessante do Lumen V4. De propósito, esse projeto aqui foi monofásico, então agora facilmente eu acesso o menu configurações, dimensionamento. Aqui eu tenho as principais configurações dos parâmetros, né, de dimensionamento do Lumen. Então aqui eu vou trocar o esquema de alimentação de monofásico para trifásico com neutro.
eu tenho as tensões disponíveis, né, as tensões mais usuais no território nacional. No nosso caso aqui a gente vai usar 380/220. Tem a nomenclatura da fiação, fatores de temperatura ambiente, solo. A concessionária que eu posso estar selecionando qual o padrão da entrada de serviço que eu vou estar utilizando, no nosso caso aqui a Celesc. Feito esses parâmetros, clico no botão OK. Agora acesso o meu gerenciador de circuitos. Essa é a facilidade de usar uma ferramenta de simulação de projetos. Então seleciono aqui o meu quadro de medição, acesso o botão editar, vou editar os parâmetros dele, então vou trocar o esquema do meu quadro de medição para 3 fases mais neutro, troco a proteção também, juntor tripolar termomagnético DIN, selecionar aqui, ok. Não me preocupo com a indicação da fiação, isso já é atualizado automaticamente pelo programa. Seleciono agora o quadro de distribuição e faço o mesmo procedimento. Clicar aqui no botão circuito, vou trocar o esquema para 3 fases mais neutro, disjuntor tripolar termomagnético DIN, ok. E agora resta só trocar o quadro do pavimento superior. Trocar aqui para um esquema 2 fases mais neutro. Selecionar também a proteção disjuntor bipolar termomagnético DIN, né? 380/220. Ok. Então vejam, troquei os esquemas dos quadros, agora eu vou efetuar o balanceamento de fases. Isso aí, no procedimento manual, é um pouco trabalhoso, eu tenho que estar equilibrando as fases. Isso o programa é bem rápido e bem preciso, então basta agora eu acessar o menu elétrico, dimensionamento, balancear fases, que ele efetua o balanceamento de forma automática, tentando a melhor distribuição possível das correntes por fase. Então, feito isso, agora eu posso redimensionar o projeto através do menu elétrico, dimensionamento, dimensionar circuitos. E vejo que a nossa planilha é atualizada de forma automática e vejo que na minha coluna status agora eu não tenho mais nenhum código de erro, tenho todos os meus circuitos dimensionados e verificados então com parâmetro OK. Então agora eu tenho uma alimentação trifásica de 16 milímetros com um disjuntor de 63 amperes. Então essa é a vantagem de estar utilizando uma ferramenta como o Lumine V4. Você pode estar testando várias situações de projeto de forma rápida e com precisão, por ele estar sempre gerenciando a parte de cálculo e desenho. Feito a colocação da fiação automática, o dimensionamento, o nosso projeto está praticamente pronto. Agora resta apenas gerar os detalhes. Então o Lumine permite a geração de vários detalhes de forma automática, como diagramas unifilares, multifilares, quadros de carga, quadros de demanda, para melhorar ainda mais a apresentação do projeto elétrico. Então, através do menu elétrico quadros, eu posso estar aqui inserindo no meu pavimento o quadro de cargas. Então, eu tenho todos os quadros aqui disponíveis, posso selecionar o quadro em questão, selecionar aqui o QM1, OK, marco a posição, vejam que ele desenha de forma já automática para mim com todas as informações. Então, posso inserir o quadro de cargas do QD2. O interessante é que nesse ambiente que a gente chama de croquis, todas as informações elas são atualizadas automaticamente caso seja efetuada alguma alteração no projeto. Então, se a gente está trabalhando num software só de desenho, se eu faço alguma alteração adicionando ou removendo cargas, eu tenho que me preocupar com atualizar os quadros de cargas e os diagramas. Com o Lumine não, ele tem a filosofia de objetos inteligentes, então qualquer alteração no projeto, os meus detalhes são atualizados de forma automática. Então, feita a inserção do quadro de carga, eu posso estar inserindo legendas, por exemplo. Então, vou clicar aqui no botão legendas e ele automaticamente já gera a legenda de símbolos em função das peças utilizadas no meu projeto. Então, gerei a legenda, agora posso estar, para melhorar a apresentação do meu projeto, eu vou gerar os diagramas. Então, eu tenho a opção de gerar diagrama unifilar, seleciono a opção aqui, diagrama unifilar, seleciono, por exemplo, o quadro QM1. Eu ainda tenho a opção de gerar o diagrama unifilar somente do quadro ou então incluir todos os quadros subordinados, né? Então, vou ativar a opção incluir quadros subordinados, pressionar OK, vou clicar num ponto aqui do ambiente e vejam que ele desenha de forma automática todo o meu diagrama unifilar. Veja que um detalhe que feito manualmente demanda tempo e trabalho braçal do projetista e o programa gera isso aí de forma automática com base
com todos os dados utilizados no projeto. Então aqui ele mostra todas as informações da entrada, do DPS, dos disjuntores, dos IDRs definidos por circuito, toda a informação do circuito, de potência, a seção que foi definida. Então tem um diagrama bem completo e com todos os seus quadros subordinados. Além do diagrama unifilar, eu ainda tenho a possibilidade de estar gerando o diagrama multifilar. Então seleciono a opção aqui, diagrama multifilar, seleciono o quadro em questão, clico no ambiente e vejam que ele desenha para mim de forma automática o meu diagrama multifilar, que seria como se fosse a foto do meu quadro, né? Aqui então tem informação dos disjuntores de entrada, dos IDRs, dos disjuntores ferromagnéticos, a ligação do DPS, para melhorar ainda mais a apresentação do meu projeto. Então vejam que após efetuado a definição dos eletrodutos, e a fiação é automática, os quadros e detalhes são todos inseridos de forma automática. Ainda eu posso estar inserindo detalhes no meu projeto, então eu posso acionar aqui a opção Novo Desenho, o ambiente de CAD do Lumen. O Lumen já vem cadastrado na biblioteca de símbolos, com vários detalhes padrões de projetos. Então, posso aqui acessar o menu Ferramentas, símbolo Inserir. Eu vou carregar aqui os detalhes padrões da concessionária. Então aqui eu tenho várias concessionárias na biblioteca cadastrada, na biblioteca de símbolos. No nosso caso aqui a gente vai usar a Celesc, padrão de entrada de energia, fornecimento em baixa tensão, tem aqui outras opções. Ele já tem os padrões já pré-cadastrados. Então tem o desenho, por exemplo, que é o padrão de entrada individual, parte aérea, parte subterrânea, de acordo com a necessidade. Então vou selecionar aqui o fornecimento subterrâneo, vou inserir esse desenho rotacionado em 0, desagrupado, caso eu queira fazer alguma alteração. Clico no botão OK, clico num ponto de inserção e vejam que eu já tenho mais um detalhe para dar melhor qualidade à apresentação final do projeto. Então já tenho um detalhe pronto, né, definindo a entrada subterrânea do projeto. Feito isso, nosso projeto está praticamente pronto. O último detalhe agora, final, será parte da lista de materiais, que é outra etapa bastante complicada e trabalhosa no projeto de instalações elétricas. Eu tenho que estar quantificando todo o material necessário, metragem de fios, tubulações, quantidade de tomadas, interruptores, disjuntores. Isso acaba demandando muito tempo do projetista. Então, para o Lumen, com base nos pontos lançados, através do menu Elementos, eu tenho a possibilidade de gerar lista de materiais de todo o pavimento ou de todo o projeto. Então, se eu quero uma lista detalhada do pavimento, é só clicar no relatório do pavimento e ele já contabiliza para mim todo o material necessário para aquela instalação, como caixas, luvas, toda a metragem de fiação, parte de tomadas, interruptores, disjuntores. Então, é uma lista de material bem detalhada e bem completa, que ela pode ser exportada no formato HTML, formato do Word, RTF, formato TXT de texto delimitado. Então essa lista de material, o interessante é que a qualquer momento, qualquer alteração que eu faça no projeto, essa lista já é atualizada automaticamente. Então feito isso, a gente vai para a parte final, que é a geração de pranchas. Então para facilitar aqui a nossa apresentação, vou abrir esse arquivo, vou fechar esse arquivo aqui de etapa. Vou abrir o arquivo de etapa para demonstrar as facilidades da geração de pranchas. Então vejam, isso aqui é o nosso projeto, exemplo dessa palestra, com todos os detalhes já gerados. Agora a gente vai para a parte de pranchas. Então o Lumen possui o menu Estrutura. Ainda ele permite gerar prumadas, né? Eu posso gerar prumada elétrica, prumada telefônica, né? Aqui a parte de cabeamento estruturado. Mas aqui a gente vai verificar agora a geração de pranchas. Então clicando em gerar pranchas, ele mostra um gerenciador na qual eu posso visualizar os desenhos associados a cada pavimento. Então aqui tem as plantas do térreo superior, os arquivos anexos ao meu projeto do Lumen. Então aqui eu posso selecionar o que vai e o que não vai na minha prancha final. Feito isso, selecionado quais desenhos vão fazer parte da minha prancha, posso clicar no botão configurar, definir qual o tamanho da área útil que essa prancha vai possuir, para que ele consiga gerenciar os desenhos nessa área. Clico no botão OK. Agora basta clicar em OK e ele automaticamente gera as pranchas com os desenhos definidos. Então vejam que ele gerou a prancha 1, prancha 2 e prancha 3. E sobrou
espaço, né, nessas pranchas. Então eu posso de forma simples mover todos esses desenhos. Então, seleciono os desenhos, mover para outra prancha, seleciono qual prancha destino, vou colocar todos na prancha 1, vou excluir essa prancha, faço a mesma coisa na prancha 2, seleciono o detalhe, mover para outra prancha, colocar na prancha 1, vou excluir essa prancha. E agora vejam que eu tenho aqui nesse modo layout, eu não consigo visualizar os desenhos, né? Mas eu posso a qualquer momento desativar. Vejam que os desenhos estão todos agrupados. Então eu posso, de uma maneira rápida e simples, reordenar a prancha corrente. Aí o software automaticamente, vejam, ordena em função da área disponível todos os meus detalhes. Então posso voltar agora para o outro modo de exibição. Feito isso agora, para finalizar o projeto, basta agora eu efetuar a leitura do meu selo. Então o programa já vem pré-cadastrado algumas opções de selos, mas cada usuário tem a sua opção de selo e pode estar efetuando a leitura do selo em formato DWG ou DXF, que vai conter as informações do projeto e do projetista. Então, vou selecionar aqui na parte de instalação do Lume, eu tenho aqui DXF. Então vejam que eu tenho aqui, por exemplo, um padrão A0. Clicar no botão abrir, vou inserir ele aqui e veja que automaticamente eu tenho inserido meu selo A0 para finalizar minha prancha. Aqui eu tenho os dados, né, do projeto, do projetista, que eu posso estar efetuando a minha edição. Então aqui eu tenho todos os dados, basta dar um duplo clique no texto, eu posso estar efetuando a edição. Feito isso, nossa prancha está pronta. Falta agora salvar. Eu posso tanto salvar no formato do Lume, que é o formato PRC, que ele grava todo esse ajuste dos desenhos, ou então posso ir no menu Ferramentas e gravar em DWG DXF e abrir em qualquer outro software de CAD disponível. Feito a gravação da prancha, se for gravar no formato PRC, ela vai ficar salva aqui no arquivo de pranchas. Então, pessoal, essa aí seria a apresentação da parte elétrica do Lume, projeto elétrico. Agora nós vamos visualizar a apresentação do módulo adicional do módulo de cabeamento. Agora, para finalizar, a gente vai verificar o módulo adicional do Lume, o módulo de cabeamento estruturado, que permite efetuar projetos de cabeamento estruturado e de telefonia fixa padrão Telebrás, que possui a mesma filosofia de lançamento da parte elétrica que a gente acabou de visualizar. Então eu posso acessar aqui o projeto para vocês verificarem. Então, o programa de cabeamento estruturado permite o lançamento de pontos, a parte de definição de ramais, de racks, de equipamentos ativos e passivos, e também efetua a fiação automática, o dimensionamento e a geração de detalhes. Então aqui a gente pode observar o lançamento dos pontos. Então posso dar um duplo clique aqui nesse ponto de telecomunicação. Eu tenho informação aqui dos pontos de dados, pontos de telefone, a parte de tubulação, parte de caixas de passagem, eletrocalhas. Feito o lançamento dos pontos e da tubulação, eu tenho o lançamento dos racks, né? Então eu posso estar selecionando aqui. E aqui no meu rack eu defino os equipamentos, tanto ativos, equipamentos passivos, suítes, patch panels. Tenho a possibilidade de efetuar a ligação interna dos equipamentos, a ligação de quadros superiores, quadros subordinados. Na medida que eu defino os equipamentos do meu rack, ele já monta automaticamente o plano de face do rack, identificando esses equipamentos definidos. Feito isso, a definição dos equipamentos, ele coloca também a fiação de forma automática. Eu tenho um comando aqui, colocar toda a fiação, que ele faz a fiação do cabeamento primário, cabeamento secundário, ligando todos os pontos aos seus respectivos quadros. Feita a fiação, ele também tem um comando de dimensionamento. Ele permite dimensionar a distribuição, na qual ele verifica se os equipamentos inseridos nos racks estão compatíveis com o número de pontos lançados no ambiente. Então ele verifica e dá um resultado se está de acordo ou não. Caso não esteja de acordo, ele aumenta o número de repetições dos equipamentos definidos. Feita a definição do dimensionamento dos equipamentos, eu ainda posso estar
efetuando o dimensionamento dos quadros, né, para verificar se os racks vão estar adequados com o número de equipamentos definidos. Então, ele tem um gerenciador na qual eu posso estar selecionando cada rack e verificar se o número de uso da peça selecionada está de acordo com o número de uso ocupado pelos equipamentos definidos no projeto e dimensionados na etapa anterior. Feito isso, após a definição de dimensionamento dos equipamentos do rack, eu posso gerar vários detalhes, como esquemas lógicos de ligação dos quadros e equipamentos, legendas com toda a simbologia utilizada no projeto, plano de face do rack, indicando todos os equipamentos utilizados no rack. Também ele gera lista de material. E outro detalhe importante que o módulo cabeamento permite gerar é o mapa de cabos, que é um detalhe muito trabalhoso em quem elabora projetos de cabeamento estruturado. Então vejam que com apenas um comando eu gero o mapa de cabos de toda a instalação, indicando o cabo, a extremidade no equipamento, a extremidade no ponto, na área de trabalho, e todo o caminho de tubulação, de condutos eletrocalhas no qual passou esse cabo e o comprimento do mesmo. Então vejam que é um detalhe que é bem trabalhoso de ser elaborado manualmente. Então, para um projeto desse porte, vejam quanto trabalho o projetista tem e que o Lumina efetua de forma automática. Também ele permite gerar as prumadas. Posso estar gerando aqui a minha prumada de cabeamento estruturado, mostrando toda a interligação de quadros e racks. Posso estar gerando aqui também o meu esquema vertical. Além do mapa de cabos, o módulo cabeamento estruturado, eu posso estar gerando a prumada. Então, através do menu estrutura, tenho aqui a opção da prumada de cabeamento, na qual ele mostra todo o meu esquema vertical de associação dos quadros. Também permite, na visualização 3D, ver toda a minha instalação, né, mostrando toda a tubulação, eletrocalhas, quadros e racks. Então ele tem a mesma filosofia da parte do módulo elétrico. Então, outra opção ainda do módulo cabeamento estruturado é a parte de telefonia fixa. Caso o usuário queira efetuar o lançamento do projeto telefônico, né, utilizando os padrões da telefonia fixa, padrão Telebrás, ele tem essa opção ainda. A gente vai fechar aqui esse projeto, abrir um arquivo de etapa. Então, da mesma forma, eu posso estar abrindo aqui o projeto de etapa telefônico, a qual eu tenho um projeto telefônico de uma edificação de 8 pavimentos, projeto de telefonia fixa, que também utiliza a mesma filosofia do Lumina, lançamento de pontos telefônicos, ramais, extensões da tubulação, quadros, os DGs, né, padrão Telebrás. Ele coloca também a fiação telefônica de forma automática, faz o dimensionamento também telefônico, ele pode dimensionar todos os blocos de ligações, a quantidade de pontos necessários para cada quadro, cada caixa telefônica. Feito isso, também ele permite a geração de legendas, lista de materiais. Outro detalhe importante do módulo cabeamento estruturado na parte de telefonia fixa é que ele também gera a prumada telefônica. Então é um detalhe bem trabalhoso de ser gerado manualmente. Através do comando ele posso gerar a prumada telefônica, na qual ele vai gerar a prumada telefônica de acordo com os parâmetros da norma Telebrás, informando todos os quadros, as caixas, os pontos associados a cada quadro, melhorando ainda a qualidade de apresentação do projeto. Então também ele vai estar efetuando toda a parte de detalhe do projeto telefônico, lançando também listas de materiais e gerando pranchas. Com isso a gente tem todos os recursos do módulo cabeamento estruturado apresentado, tanto na parte de telefonia fixa e do módulo cabeamento estruturado. Você acabou de conferir os principais recursos do AutoCAD Lumina V4, com a entrada gráfica realizada com objetos inteligentes e a consequente fiação e dimensionamento semiautomáticos. Você ganha tempo para estudar novas alternativas de projetos, visando um ganho de qualidade na solução final. Além disso, o AutoCAD Lumina V4 conta com o cadastro de peças, permitindo criar novas peças além das já disponibilizadas no software, mantendo o programa sempre atualizado. Além de um produto de qualidade, você conta com uma equipe de suporte ágil e competente, disponível para atender as suas dúvidas através do telefone e e-mail. Você ainda conta com uma agenda de cursos presenciais e à distância, que permite que você atualize os conceitos técnicos necessários
para o bom uso do software e explore todo o potencial que o Lume tem a oferecer. Obrigado por escolher a AutoQI.